Uma boa noite a todos. Desculpe pelo atraso. Hoje realmente foi uma loucura. Houve uma ventania muito forte e uma chuva muito forte e a casa virou um lago, basicamente. Mas agora consegui chegar aqui depois de mais uns problemas com tecnológicas aqui com o evento. Bom, vamos começar a live. O tema de hoje é a importância dos fundamentos na panificação. Vou falar sobre a história do pão, um pouco a importância do pão em si para a gente. Eu vou explicar um pouco a parte científica da panificação e também vou explicar a parte de, da arte de fazer pão. E com tudo isso, você vai perceber que saber dos básicos é muito importante para fazer um pão de qualidade e para ter a liberdade de fazer todo o pão que quiser. Vamos começar? Eu preparei uma pequena apresentação aqui. Agora sim, muito bem-vinda, você que está comigo. Que bom que deu certo. Finalmente, geralmente demora um pouco para as pessoas entrarem também, então espero que não foi nada demais. Esse atraso vai ficar gravado também, pode pular o começo. Agora dá para ficar com o mouse aqui. Então eu vou repetir. Hoje vamos falar sobre a importância das fundações na panificação. E se você entende das fundações, você vai ter a liberdade de fazer todo tipo de pão que quiser. O pão é um alimento muito antigo, se não o alimento mais antigo. Claro, carne assim e frutas tinha desde sempre, né, basicamente, mas o pão de uma forma de um alimento processado assim e criado pelo homem é realmente muito antigo, já aparece no Velho Testamento também. E é claro que com todos esses anos que a gente convive com o pão, teve um forte impacto na nossa cultura também e no jeito como a gente vê o pão. E o pão, basicamente, os primeiros relatos do pão são mais do Oriente Médio e o conhecimento disso foi assim pelo Império Romano, se espalhou pelo mundo, chegou na Europa, né, e dessa forma também aqui no Brasil. O pão tem também uma simbólica muito forte. O pão é vida e isso não somente porque é um alimento, né? A gente precisa se alimentar para viver, mas também porque virou assim um símbolo para a vida que Jesus traz para a gente. E Jesus está se chamando, ele se chama a si mesmo, né? Do pão, a gente come o pão, come o corpo de Cristo. Então é uma coisa muito forte em relação à vida mesmo, o pão. E isso tem uma importância muito forte na nossa cultura. O pão é um alimento básico, então é consumido em todo o mundo. Eu coloquei aqui uns exemplos, né? Tem um pão naan, que é mais da Índia, se não me engano. Coloquei uma arepa, que é bastante comum na Latinoamérica, especialmente eu conheci na Colômbia e no Peru também. O pessoal gosta bastante.
E coloquei um pão assim que é mais que representa um pouco mais o jeito de um pão alemão também, dos pães que a gente vê aqui, que tem uma cara de um pão sourdough também, né? Mas só para ter alguns formatos diferentes e para deixar claro que realmente o pão é um alimento que é consumido em todo o mundo, não é uma coisa regional, é global. E é muito interessante porque tem muitos tipos de pão e muita coisa para aprender. O tema principal, a importância dos fundamentos na hora de fazer pão, é que fazer pão é mais complexo do que parece. Eu já vou falar mais sobre isso também. E é que o pão, assim, você precisa entender os fundamentos porque tem uns processos complexos mesmo, de uns processos químicos e físicos na hora de fazer o pão. E dá para colocar o processo de fazer pão mais ou menos em três diferentes, se pode chamar de etapas, mas também de diferentes áreas, talvez que cada uma olhando tem umas importâncias diferentes. E primeiro a forma assim a misturar a massa, né, que é a receita basicamente, e aqui importa a mistura. Um pão básico precisa de farinha, água, sal e fermento. Claro que você pode adicionar outros ingredientes também, ovo ou gorduras, açúcar, tem bastante coisa que se pode colocar junto, mas um pão básico e um pão muito bom precisa só desses quatro ingredientes. E daí basicamente misturar isso até ter uma massa uniforme. E depois disso é importante que a gente desenvolve a massa. O que é desenvolver a massa é basicamente desenvolver a estrutura de glúten. Isso é mais válido para pães de trigo, mas eu vou falar um pouco mais sobre os diferentes tipos de farinhas também, um pouco mais para frente. E um outro ponto muito importante, assim, a gente consegue, né, esse desenvolvimento do glúten fazendo sova na massa e ou isso porque é opcional, se você sova a massa não necessariamente precisa de dobras, depende da massa, mas você também pode fazer um pão somente com dobras. Mas esses dois processos servem para desenvolver o glúten na massa. E um outro ponto muito importante é a fermentação que acontece durante esse tempo e dependendo o que a gente usa, né, qual fermento, quanto tempo damos, isso vai trazer um outro resultado. E é importante a gente entender que precisa dar um certo tempo e que cada uma dessas etapas precisa ter assim, você já tem que saber para onde você quer chegar. Aqui essa parte é um pouco mais para ter uma visão geral. Eu vou falar um pouco mais, eu tenho que me segurar para não falar muitos detalhes aqui já. Eu queria falar assim, o desenvolvimento, né? Eu escrevi, eu falei que tem uns processos químicos que o fermento que trabalha lá, né? Que quebra os amidos e tal. Então, essa parte é muito importante. E, por último, a cocção, que é basicamente assar o pão, seja no forno elétrico ou um forno que coloquei aqui, a lenha, né? E essa parte também tem vários pontos que você precisa saber dos básicos, seja temperatura, seja quanto tempo assar, tem com vapor, sem vapor, sempre dependendo qual tipo de pão você quer fazer.
E por isso é importante saber que existem todos esses conceitos básicos. Então eu já falei um pouco sobre essa parte que assim com o que a gente consegue modificar bastante um pão que em primeiro lugar assim não tem aqui uma sequência, mas a gente pode usar tipos de farinha diferente, a gente pode usar tipos de fermento diferente e a gente pode colocar diferentes quantidades dos diferentes ingredientes, seja mais água, mais fermento, mais ou menos sal. Então, ainda só usando os 4 ingredientes básicos, a gente pode fazer muitos tipos de pão já. E essa parte eu acho muito interessante, muito legal na panificação, que você consegue assim mexer em muitas variáveis. Isso mesmo com 4 ingredientes. E tudo isso, dependendo do que a gente escolhe, vai afetar, impactar o resultado final, o nosso pão. Eu vou só dar uma olhada rápida aqui diretamente no Facebook para ver se tem alguma. Boa noite, Rudimar. Estou vendo aqui, eu tentei colocar os comentários aqui no. Eu uso um software, né, para fazer essa apresentação, mas eu não consegui ainda fazer os comentários aparecer, infelizmente. Tem que mexer nisso ainda. Mas boa noite a todos que estão aqui. Infelizmente não consigo ver quem está e também não consigo ver os comentários. Eu vou dar uma olhada de vez em quando aqui no outro site, mas eu não quero assim atrapalhar muito aqui a apresentação, né? Bom, a fermentação tem um papel muito importante na hora de fazer pão. Isto porque, por um lado, a gente quer um pão aerado, né? E é o fermento que produz esses gases que fazem o pão crescer. Porque um pão que não tem isso, que não tem as bolinhas de ar dentro, tende a ficar duro na hora de assar, ou assim é ruim para comer, é de difícil digestão. Então essa é a primeira parte muito importante. Outra parte que o fermento faz, ele decomposta, isso é quebra, né, umas substâncias que estão dentro da massa, geralmente falando de amidos e carboidratos em geral, e quebra em açúcares, e os açúcares ele transforma em álcool também. E especialmente essa parte, assim, já quebrando os carboidratos em açúcares, traz um sabor diferente, né? Vai ficar um pouco mais docinho. Não necessariamente a gente sente um doce, mas produz açúcares. E o aroma também é afetado porque esse álcool que é produzido na fermentação, ele quando é colocado ao calor do forno, vira em ésteres, e esses ésteres são aromas. E isso que a gente sente, né? Um pão fresco aquele cheiro bom de um pão assado e o sabor de um bom pão, isso vem tudo da fermentação, basicamente. Não tudo, mas uma boa parte. E o fermento também, com essa produção com essa quebra, né?
ele tem um efeito também que muda a crosta do pão. E a crosta tem também um papel muito importante para o sabor do pão inteiro, assim, o sabor da crosta define também o sabor do miolo. O miolo é a parte de dentro do pão. Então a fermentação é muito importante e tem diferentes formas também. Agora eu vou ter que dar uma olhada onde eu coloquei. Tem diferentes formas, mas acho que mais para frente eu deixei aqui, só um momento. Bom, talvez venha ainda, eu agora não lembro direto. A gente consegue fazer a fermentação de diferentes formas, isto é, com fermento biológico ou fermento natural. E também a gente pode fazer uma fermentação longa, que eu geralmente, assim, eu recomendo para fazer, porque a gente dá mais tempo para o fermento para fazer todo esse trabalho que falei. E existe também a opção de fazer uma fermentação curta. Então aí também tem esses conceitos básicos, se você conhece, você consegue pôr em prática também. Falei bastante coisa científica, só que o pão não é só a ciência. Tem muita ciência em minha vida e eu acho bem interessante essa parte. Eu gosto de estudar isso também. Mas também é uma arte fazer pão. E você precisa você precisa praticar para desenvolver uma habilidade, né, para manipular a massa. Como existem muitos tipos diferentes de massa, tem técnicas diferentes também para mexer com a massa. E se você quer fazer pães diferentes, mais bonitos, você também precisa de ter uma criatividade. Eu acredito que cada pessoa já nasce com uma criatividade. Claro que uns mais que outros, mas a gente tem isso naturalmente. Se você quer criar algo novo e tenta fazer, você vai conseguir. Então vale a pena trabalhar nisso, né? Usar isso mesmo. Muitas vezes a gente deixa a criatividade meio para os outros, digamos assim, mas você tem também e é muito interessante e muito divertido usar a criatividade, especialmente fazendo pão. E claro, você pode se inspirar em outras pessoas também, né? Não precisa criar tudo de você mesmo, você pode só mudar uma coisa que é tudo possível e, como eu falei, divertido. E paciência, na minha opinião, nem tanto por, assim, por esperar a massa fermentar e crescer e tal, fazer esse processo. Precisa um pouco de paciência para isso, mas precisa mais paciência até que você desenvolve essas habilidades, até você consegue fazer um pão bom. Mas assim, se você tem um professor bom, alguém que te explica, se você pratica bastante, também não demora tanto, né? Daí vai encurtar esse tempo até você conseguir fazer ótimos pães. Foi mais aqui que queria falar sobre os diferentes tipos do fermento. Eu já tinha falado agora antes, porque a fermentação tem, né, um papel especial, como a gente viu. Mas cada um desses três que coloquei aqui, a sova, a fermentação, a modelagem, também isso aqui não é completo, né, mas para ter uma ideia de que tem. Existem sempre diferentes formas como você pode executar esses trabalhos ou esses processos e sempre vai levar um pão diferente, né? Tem sova diferente para massas mais moles, se sova uma massa mais firme, você sova diferentemente, aí especialmente quando você faz à mão. Mesmo se você faz na máquina, é importante saber
por quanto tempo sovar para não exagerar, mas também para desenvolver o suficiente. E isso é uma questão de experiência também. Só que a gente consegue ter, assim, a gente consegue acelerar esse processo já tendo um conhecimento dos básicos, porque você consegue identificar, isso foi assim e por causa disso tinha esse efeito. E dessa forma a gente consegue se lembrar melhor o que aconteceu e categorizar melhor, né? Eu faço muita anotação também se eu tento fazer uma coisa nova, uma receita nova, um pão diferente. Eu anoto o que eu faço, eu anoto pequenas alterações no adaptações na receita, porque se depois sai um pão bom que eu gostei, daí eu consigo reproduzir depois e saber o que fiz, né, diferente. E como você viu, tem muitos passos, muitas variáveis, então você pode se perder facilmente se você não faz isso. Fermentação, claro, tem a fermentação natural, que a maior diferença entre a fermentação natural e o uso de fermento biológico é a presença de bactérias lácteas no fermento natural, e esses produzem outros, assim, tem outros produtos da fermentação deles e também conseguem, por exemplo, quebrar a lactose, que o fermento biológico não tem esse poder. Então, muda o sabor, eles produzem também ácidos e pode chegar a um pão até mais interessante, eu diria. Mas tem vários pães que tradicionalmente são feitos com fermento biológico porque a gente justamente não quer essa, esse sabor mais do fermento natural. E no fermento natural já é um outro capítulo, isso é uma outra apresentação, porque tem muita coisa que a gente pode mudar no uso com ele, assim, fazer mais ácido, menos ácido, pela quantidade. E usando fermento natural muda também a estrutura, a textura do pão, do miolo. Fica diferente quando você morde assim num pão feito com fermento natural, tem uma outra sensação na boca do que um fermento biológico. E a modelagem é a parte mais visual, que existe inúmeras técnicas. Existe aquele pão que se vê mais aqui, né, nas redes sociais, que tem a pestana e tal. Então, essa é uma modelagem específica também, mas até isso você consegue fazer com várias modelagens, você consegue chegar a um pão desse. Mas existem outras modelagens, eu coloquei aqui, tipo nós, trançado. Você pode também fazer uns cortes mais artísticos, bonitos. Eu não tenho muito esse costume, admito, mas acho muito bonito quando você sabe, consegue fazer. E daí, tipo, o corte aqui poderia ser uma outra técnica e um outro método também. Então você vê que tem bastante coisa mesmo na panificação. Por último, eu quero falar um pouco sobre as farinhas. Eu vou tomar um gole de água para tratar a minha voz. Vou pegar um pouco mais, dar uma olhada. Bom. Então, farinhas, a gente tem a opção de várias farinhas. Os mais comuns
são trigo, centeio também, se acha aqui no Brasil facilmente. A espelta consegue, eu nunca comprei aqui, mas assim na internet já vi que tem. Deu um problema aqui na transmissão. Nesse momento eu vou esperar aqui para não perder, né? Já voltou para verde, mas tem um pouco de atraso, então eu vou esperar um pouquinho. Não sei onde deu esse problema. Enfim, o mais comum é farinha de trigo, farinha de centeio. A espelta aqui no Brasil não é tão comum, na Alemanha é muito usada e cada vez mais parece que está vivendo assim um reavivimento. Quando eu estive lá na Alemanha no ano passado, teve muito assim nos supermercados, muito fácil. E esse é um lado, né, da farinha, assim, o grão em si já traz diferentes, como é a palavra, propriedades, e a gente tem que saber, né, por exemplo, uma farinha de centeio absorve mais água que uma farinha de trigo, e isso é importante saber, porque na hora de preparar a massa você já pode pensar, se você pega uma receita que nunca fez, você pode ter uma ideia já, se é isso mesmo, se não seria bom aumentar um pouquinho essa quantidade ou diminuir, dependendo se você quer trocar as farinhas. E essa parte é importante. E o outro lado, as farinhas, você pode... Desculpa, eu fico aqui um pouco inquieto porque a transmissão está um pouco ruim, espero que não atrapalhe demais aí no lado de vocês. O outro lado da farinha, ou uma outra... Nossa, mas como que é? Tá difícil hoje as palavras. Uma outra coisa, né? Da farinha é a moagem, o qual fino foi moído, ou se tem partes da casca também, daí é uma farinha integral, ou se você trabalha com trigo triturado, assim, quando é mais grosso, você pode usar até o grão inteiro, e dependendo disso, você precisa saber também como processar essa farinha. Quando, por exemplo, você tem pedaços maiores, é bom deixar de molho um tempo para não ter pedaços duros no seu pão pronto. Depois, também é importante saber que farinhas mais finas e mais brancas absorvem menos água do que farinhas mais escuras, que tem mais parte da casca, porque na casca tem um tipo de substância, eu não lembro agora o nome, que absorve mais água. Assim, são os amidos, proteínas, e esse terceiro que agora me falhou a memória. E essa última, justamente essa que não me lembro o nome, essa absorve muito em comparação com o próprio peso. E tem mais na casca do grão. Então, quando a gente tem uma farinha que tem mais parte da casca, consegue absorver mais água. Então, a gente precisa colocar mais água numa receita feita com uma farinha dessa, para ter um pão que seja saboroso, que seja assim aerado, que tenha todas as propriedades que a gente quer do pão. Então você vê cada coisa, cada ingrediente que a gente usa muda, né? O processo,
muitas vezes também umas farinhas mais orgânicas absorvem mais água também. Daí tem as farinhas especiais que são feitas com diferentes tipos de trigo também, ou que foi cultivado em outro lugar. Os moinhos conseguem também, né, juntar as melhores quantidades ou fazer umas farinhas específicas para diferentes tipos de pães. Então a gente precisa saber com que lidamos. E eu acho muito interessante porque realmente é uma área muito vasta, muito grande, tem muito para aprender. E espero que deu uma pequena ideia aqui. E talvez você tinha algumas dúvidas sobre o uso desses ingredientes da farinha, especialmente. Eu cheguei ao final dessa apresentação e a gente falou, né, sobre o impacto que o pão tem na gente. Isso porque é um alimento muito antigo e a gente convive muito tempo já com o pão, com a panificação. E antigamente era um pouco mais fácil porque não tinha todo esse conhecimento, não tinha todo esse tempo, né, dos últimos mil anos, assim, 5.000, não sei exatamente, né, não se sabe exatamente quando foi feito o primeiro pão, mas hoje em dia certamente tem mais conhecimento sobre, tem mais opções também, e é interessante, mas é um pouco, assim, desafiador também. Mas eu vejo mais o lado interessante e também a grande vantagem que a gente consegue produzir muitos tipos de pão. A gente falou sobre a ciência, o que acontece dentro do pão, né? O que os fermentos fazem, o que precisa para o pão crescer. E a gente viu também a parte artística do pão, que não é só conhecimento também, tem muita parte prática, tem criatividade envolvida. Então, é uma área, uma profissão bastante completa e complexa e por isso muito interessante. Então, antes de sair e fazer tipo qualquer tipo de pão, é muito bom também tirar um tempinho para estudar. Quando a gente faz uma coisa porque alguém falou pra gente, faça assim, porque não faz assim e tal, ou tem que fazer assim, especialmente quando tem esse tem que fazer, é bom se perguntar por que deveria ser feito assim. E pode ser feito diferente, o que seria o resultado daí. E para isso é importante entender, né, o processo, o que acontece lá dentro. Sei que é trabalhoso, mas é muito vantajoso também. E para terminar aqui, eu quero desafiar você. Eu não sei se você está vendo aqui e você nunca fez pão ou é iniciante. Vamos lá, vamos fazer pão, porque é uma coisa muito gratificante se tirar um pão do forno. É muito bom. Você tem depois algo para comer, você pode dividir com sua família e amigos. Pode vender também, né? Claro, é importante também. Muita gente vive do pão. E se você já faz pão, eu quero te encorajar para estudar ainda mais, para não ficar acomodada e para tentar novas técnicas, novos métodos e fazer pães diferentes. Então, fica essa por último. Eu desejo uma boa noite a todos vocês e vejo vocês na próxima live. Um grande abraço e até a próxima.